Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Everson Brunholo e nós vamos trabalhar junto aí com a disciplina de atendimento. Disciplina essa que pertence ao edital da Caixa Econômica Federal, CEF, né? A nossa querida CEF aí. Vamos trabalhar junto, então, todo o entendimento, né, do que diz respeito à disciplina de atendimento. Primeiramente, antes da gente começar a falar da matéria, eu quero primeiramente te parabenizar, né? Te parabenizar porque você já está, você concurseiro, você concurseira, você já está à frente do teu concorrente, já está bem à frente, aliás. Por quê? Porque você já começou a se preparar antes do edital do ano de 2013, ano que nós estamos sendo publicado. Então, meus parabéns, né? Você está bem à frente já, é o primeiro passo para quem quer realmente atingir, né, a carreira pública, se tornar um servidor público, né, atingir aí todos os benefícios da carreira pública, e esse é o primeiro passo, né, você se antecipar aos estudos, se antecipar aos concorrentes. Claro que é possível passar depois que o edital for publicado? É possível, mas é muito mais difícil. Então, meus parabéns realmente, ok? Muito bem. Aí, além disso, né, além de você já ter tomado a iniciativa de se preparar, você fez uma ótima escolha em estar se preparando aqui com a prova, né? Claro que eu sou suspeito para falar, faço parte da equipe, mas não falo em meu nome, mas falo em nome de todos os outros professores, os demais professores da equipe, toda a equipe de uma forma geral, uma equipe, um curso que vai ser preparado, dedicado, focado objetivamente no teu concurso. Qual é o objetivo? Fazer você se preparar e fazer você passar, estar preparado para passar no concurso da Caixa Econômica, né? Embasando todas as disciplinas que a gente vai, que foram publicadas no último edital, a nossa base de ensino será o último edital, certo? Agora, a grande vantagem, né? Já vamos falar um pouquinho do edital, mas a grande vantagem é que não muda muito, então isso é um outro grande benefício por você já estar se preparando. E como eu disse, todas as disciplinas, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, direcionadas com o único objetivo de te preparar para a prova, né? Te preparar para a prova. É claro que o conteúdo, né, tem que ser ministrado, mas sempre direcionando tudo para a prova, tudo como a Sesgran Rio, que foi a nossa última banca, costuma cobrar, a forma como costuma cair, né, incide aí nos concursos, certo? Então, meus parabéns, tenho certeza. E claro, né, além da preparação em si, dos professores focados, direcionados no concurso, você tem alguns benefícios que são seus, né, os benefícios exclusivos do aluno à prova, do tipo, você tem um banco de questões aí à tua disposição no site da prova, então aproveite-se disso. Aliás, falando em questões, isso é um termo que a gente vai usar, um conteúdo, né, um assunto que nós vamos utilizar em todo momento. Como assim, professor? Sim, porque além de você já está se preparando para o edital sair, meus parabéns, já falamos sobre isso. Agora, ou assistir a aula, meu querido concurseiro, né? A gente não pode se enganar. Somente assistir a aula não é o suficiente para você passar no concurso. Ele vai te ajudar muito, não tenha dúvida disso, mas não é o suficiente. Você tem que exercitar, certo? É por isso que, né, que o Aprova tem esse banco de questões à tua disposição. Então, use e abuse desse banco de questões. Vai lá, resolva questões de provas anteriores, questões relacionadas aos temas, né, que são pertinentes ao edital, para que você possa praticar e ter a segurança do que você sabe ou do que você precisa ainda aprender, desenvolver mais, para chegar no dia da prova e você estar 10, está redondinho mesmo para que isso resolva todos os exercícios. Além disso, além desse benefício extraordinário, você pode assistir, claro, as aulas quantas vezes você quiser, né? Além disso, você tem chat ao vivo, né, dentro de algumas disciplinas do teu edital com o professor, você pode estar interagindo com os professores, não só comigo, com outros professores, né? Pode ter essa interação onde você vai mandar a tua dúvida para o professor vai responder aqui para vocês, certo? E também, além disso, você tem simulados à tua disposição. A questão do simulado, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, é fundamental. Por quê? Como eu disse para vocês, a resolução de exercícios ela é importantíssima para você consolidar o teu conhecimento, né? Você assistiu a aula, compreendeu e vai lá consolidar. Agora, o simulado ele é tão importante quanto, por quê? Porque mede também a questão do tempo, né? O tempo é um grande adversário na resolução no concurseiro, na resolução da prova. Por quê? Porque no dia da prova a gente não pode esquecer que a gente fica nervoso, ansiedade, dor de barriga, fome, sede, calor, frio, né? Tudo conspira contra, então você se sente pressionado e aí acaba errando questões de tema que a gente sabe, temas que relativamente fáceis, o que você estudou, acertou tudo lá na resolução do exercício, mas chegou na hora da prova e errou. Por quê?
porque essa questão do tempo, da pressão, é muito importante. Então, faça os simulados para que você possa administrar o tempo, lembra, né? São muitas questões, são diversas questões que vão estar que você vai ter que resolver num universo de tempo pequeno. Às vezes, se você for colocar na ponta do lápis, né, dividir lá a quantidade de questões de uma determinada prova pelo tempo que você tem total, às vezes dá 1 minuto, um pouco mais de minutos. Já vi provas com até menos de 1 minuto de resolução, de tempo de resolução. Ou seja, o tempo é escasso, o tempo pode se tornar um adversário. Agora, não necessariamente, a gente pode trabalhar com ele a nosso favor. Outro diferencial competitivo para você que realmente quer passar no concurso da Caixa Econômica. Como? Praticando, fazendo simulados antes, né? Vamos fazer um simuladão geral lá que vai ter à tua disposição lá no site da prova, aí no site da prova. Quanto tempo eu tenho, quantas questões estou resolvendo, como é que está meu tempo em médio, né? Por quê? Porque e aí existe uma questão muito particular. Eu posso ter mais facilidade em uma determinada disciplina e mais dificuldade em outra. Você pode ter o seu contrário. A disciplina que eu tenho dificuldade, você pode ter facilidade e vice-versa, certo? Então a gente tem que administrar isso. Por quê? Porque as disciplinas que eu tenho mais facilidade, eu não posso deixar de exercitar, não posso deixar de simular. Mas eu sei que eu vou resolver as questões, teoricamente, em menos tempo. Contudo, as questões que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que dedicar um tempinho a mais. Então, eu preciso administrar essa situação do tempo, né? Essa questão do tempo, para que realmente ele não se torne um adversário. Ainda, meu querido, né, como grande benefício, né, aqui você do aluno da prova, exclusivo teu, fora tudo isso que eu já falei, você assistir todas as aulas quantas quiser, você ter o banco de questões à tua disposição, você poder resolver simulados, você tem também o gabarito comentado, né, logo após a prova, logo após sair a tua prova, que você fizer a tua prova, os professores vão comentar aqui as principais disciplinas, como é que aconteceu, como é que foi a incidência, né, quanto a conteúdo, enfim, comentar se alguma questão é passível de anulação ou não, tudo isso é comentado, ou seja, benefícios teus. Então você vai estar muito bem assessorado aqui, tenha certeza disso. Legal? Muito bem, então a gente já falou dessa questão comportamental, como é importante, né? E aí, para fechar essa parte, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, fundamental. Nós, enquanto orientadores, enquanto professores aqui, somos os agentes, eu brinco e falo, o agente facilitador, né? Porque a gente vai transmitir a informação com base no que nós sabemos que é a incidência da banca organizadora, do último concurso, com base no que tem sido cobrado, fazendo uma analogia aí com termos, né, atuais, que é uma outra análise. Dentro dos termos, o que costuma cair mais, o que costuma cair menos, né? Todas as aulas, não só minha, falo de uma forma geral, tenho certeza, são direcionadas dessa forma. Porém, você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não adianta, né? Como assim tua parte? Assistir às aulas com atenção, a questão da disciplina, a questão da assiduidade, né? De você estar... A disciplina realmente, estar sempre fazendo aquilo, sempre dedicando um percentual do teu tempo, se organizando nesse sentido, né? Não tem mágica, né? É dedicação realmente, estudar, resolver exercícios, como a gente já falou, administrar o tempo, tudo isso, né, faz parte desse processo. Me permitam estar falando tudo isso, a gente já tem um tempo de experiência em concursos públicos, então sabe mais ou menos como é que funciona o negócio. E aí eu posso afirmar para vocês, quem assiste a aula, né? Quem já passou em concurso? Quem assistiu às aulas sempre, quem resolveu os exercícios, quem administrou o tempo, né? Quem se preparou de verdade de uma forma geral, confia em si mesmo, sabe do conteúdo. É esse cara que vai passar. Certo? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha agora no nosso edital, o edital de atendimento com base, como eu disse para vocês, qual é a base de conteúdo? Do último edital. Nós não temos o edital publicado no ano de 2013 ainda, né? Pode ser que saia até o final do ano, no início do ano que vem, talvez, tem um bochicho nesse sentido, mas a nossa base de edital é o último que saiu, foi publicado, ok? E aí é legal pelo seguinte, como eu já disse para vocês, o conteúdo no que diz respeito ao concurso da Caixa Econômica Federal dos editais, ele não muda muito, ele tem ajustes, né? Às vezes lá, nas disciplinas específicas, tem um ajuste ou outro, mas de uma forma geral ele mantém, o que é ótimo para nós, porque a gente já está começando a estudar, a gente já está na frente do nosso concorrente, certo? Então vem cá, vamos dar uma olhadinha lá no nosso edital. Olha só, ele fala lá o item 1, legislação, né? A questão da Lei 8078 de 90, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, né? Ele fala também da resolução do CMN, do nosso Bacen 3694, as devidas alterações que aconteceram depois. O item 2 ele fala de marketing em empresas de serviço e também a parte de marketing de relacionamento. O item 3 fala sobre a satisfação, valor e retenção de clientes.
O item 4 fala também sobre a questão da propaganda e da promoção. O item 5 fala sobre o telemarketing, ferramenta telemarketing. O item 6 fala sobre vendas, técnica de venda, planejamento em venda, motivação para vendas, relação com clientes, certo? Então esse é o nosso edital, né? Esse é o nosso edital. Não é um edital, vem cá, concurseiro, não é um edital muito complexo. A parte em relação à legislação, a parte do CDC, que é uma parte importante, vocês vão ver com outro professor, né, que é a parte de direito, não diz respeito ao meu conteúdo, nós vamos ver bastante a parte aí da resolução do Bacen, do Bacen em si, a 3694, vamos falar sobre a parte mercadológica em si, né, que também tem uma incidência grande aí, vamos ver o que está caindo mais, o que tem caído menos, ok? Seguindo lá, meu querido concurseiro, sobre o concurso em si. Uma das características, como eu disse para vocês, vem cá, como eu disse para vocês, né, nossa banca do concurso foi a Sesgran Rio. A Sesgran Rio, ela tem como característica, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, cobrar todos os itens que são pertencentes ao edital, diferentemente de outras bancas. A gente tem outras bancas que colocam lá um zilhão de itens e subitens, mas não cobram todos, né? O que é delicado, por quê? Porque se está no edital, eu preciso estudar de qualquer forma. Agora, no nosso caso, objetivamente, a Sesgran Rio, ela, se está no edital, normalmente, né, é sempre importante entender isso, a gente não pode afirmar uma coisa quando diz respeito a concurso, é muito dinâmico, a gente não pode falar assim, é certeza isso, infelizmente a gente não pode dar certeza. Mas a probabilidade disso continuar acontecendo é muito grande. Por quê? Porque é um histórico, existe um histórico, né? Nós, professores, analisamos essa incidência, né, esses últimos 18, 24 meses, como vem acontecendo. E é isso que vem acontecendo. O conteúdo no que diz respeito ao edital, por exemplo, da Sesgran Rio, você tem lá, a gente viu lá, ali, ó, são 5 itens, né? 5 itens e dentro desses itens alguns subitens. Normalmente, sempre vem pelo menos uma questão em relação a cada um dos itens e subitens do edital, né? O que nos torna importante cada um dos itens que nós vamos estudar, né? Cada um do conteúdo que a gente vai estudar, porque a gente tem aí uma entre aspas, certeza, né? Fecha aspas aí, para dizer que vai cair alguma coisinha sobre a questão da Sesgran Rio, certo? A Sesgran Rio também, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, ela costuma fazer de duas formas. Ela cobra a teoria, certo? Em relação ao concurso da Caixa em específico. Ela cobra a teoria e cobra também, assim, ou seja, vai te perguntar um conceito sobre lá, telemarketing, né, um conceito, e principalmente ela dá conteúdo, questões práticas, situações hipotéticas práticas em relação ao banco. Se a gente pegar aí as duas ou três últimas provas da Caixa Econômica, a gente vê muito isso, né? Dá uma historinha lá, fulaninha foi ao banco e blá, blá, né, e teve uma situação determinada. E aí te dá em relação a essa situação, a atitude do funcionário foi, e te dá as alternativas, né? Então, ou seja, dá uma história prática em relação a uma situação bancária, uma situação de banco ou de serviço, de prestação de serviço, que é mais ou menos o que o banco trabalha, que a gente vai ver. Então a gente fica ligado que é mais ou menos nesse sentido. É certeza que isso vai cair todos assim? Não, né? Tem teoria também, pode cair teoria também. É certeza que vai ser só teoria? Não, né? São mescla, mas existe, como eu disse, existe essa incidência, é dessa forma que vem caindo aí nos últimos concursos. Legal? Muito bem, e aí a gente vai falar do quê? Né, de atendimento. Essa é a nossa disciplina, esse é o nosso conteúdo em relação, né, que nós vamos abordar, em relação ao concurso da Caixa, que é muito importante. Hoje a gente sabe da importância do atendimento, né, tem ganhado cada vez mais importante, até o pessoal da gestão pública tem valorizado a parte do atendimento, que era uma situação, né, uma barreira que existia, tem valorizado essa questão do atendimento, dada a importância no mercado tão competitivo. Muito bem, seguindo lá, dá uma olhadinha lá pra gente lá no nosso PowerPoint, ó. Então a gente vai ver hoje aí a parte do atendimento e marketing. E aí assim, ó, o que é o atendimento? Quem cá, curseiro, não me abandona. Vem cá, não me abandona. O que é atendimento? Essa arte do atender, do bom atendimento. A gente é atendido todo momento. Todo momento nós somos atendidos, não é verdade? A gente tem atendimento. Você vai lá na panificadora, do lado comprar um pãozinho, você é atendido. Você vai no mercado, você tem atendimento. Você chegou lá para fazer uma aquisição de alguma coisa, você é atendido. Você vai no restaurante, você é atendido. Você vai sair com a namorada, com o namorado, tem atendimento. Então, ou seja, tem crescido a importância, como eu estava dizendo para vocês, do atendimento. As organizações, de uma forma geral, têm entendido a importância na manutenção
dos clientes do atendimento, né? Do atendimento, seja ele pessoal, seja por ferramentas de telefone, pela web, né? De todas essas formas, ok? E aí, meu querido, a gente não pode esquecer do momento que nós vivemos, né? Do ambiente geral, que a gente vai falar sobre ambiente já, mas o ambiente geral que a gente vive. Ou seja, é um ambiente cada vez mais competitivo. Cada vez mais, a concorrência tem aumentado cada vez mais. E em relação ao banco, né, esse direcionamento bancário, que é assim que a prova tem cobrado, assim que a Cisgrand Rio tem cobrado, não é diferente. O segmento bancário, o mercado de bancos também tem uma concorrência muito grande. No que pese não existe tantas opções assim, mesmo assim, existe uma grande concorrência em relação ao banco. A gente vê na mídia o tempo todo, né, os concorrências entre bancos, tem Caixa, tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem Unibanco, tem Bradesco, enfim, né, um monte, todo momento, porque eles querem cativar o cliente, querem trazer o cliente. E aí, isso é uma outra referência, né, um outro indício de como é importante, porque não adianta lá, eu gasto milhões com propaganda, mas aí o atendimento ele não condiz com isso. Chega lá, o cara é mal atendido, ele não volta mais, né? Não é, a maioria das pessoas, né, enquanto consumidores, vamos falar também do perfil do consumidor, do comportamento, a maioria das pessoas, se acontece isso, o que acontece? Não volto mais, ou vou cancelar, vou para outro banco quando me tratam bem. As pessoas querem ser bem tratadas, né? E querem ser bem tratadas com os problemas resolvidos. Então, daí a importância de um bom atendimento, um atendimento orientado, tanto que é um conteúdo da disciplina aí do edital. A Caixa Econômica preza tanto isso, quer rever tanto isso, que é um conteúdo do edital, um conteúdo da prova, né, para quem vai se tornar aí, como você que vai se tornar um servidor da Caixa Econômica Federal. Muito bem. E aí a gente vem para o conteúdo, tem analogia, quando a gente fala atendimento, uma analogia ao marketing. O que é marketing? Aí eu separei para vocês duas definições em relação a marketing. Vamos ver agora, sim, a primeira definição, que é da Associação Mercadológica Americana. A primeira, ela fala o seguinte, ó, é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Essa é a definição da Associação Mercadológica Americana, certo? E aí a gente tem uma outra definição aqui, do Kotler e do Keller. Já vamos falar sobre o Kotler e o Keller. Olha só o que o Kotler e o Keller dizem pra gente como definição de marketing. É um processo... Perdão, a voz do professor está falhando aqui. É um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com criação, oferta livre e negociação de produtos e serviços com valor, de valor com outros, né? Ou seja, aí ele já tem alguns termos importantes nessa definição, concurseiro, vem cá, né? Tem termos importantes ali, a questão por exemplo, que ele fala da necessidade, do desejo, a diferença entre necessidade e desejo, tudo isso a gente vai abordar, né? A questão do valor agregado, que você pode incluir nesse processo social, né? Como ele coloca ali. E é importante dizer também, o Kotler, principalmente o Kotler, o Keller nem tanto, mas o Kotler, volte e meia ele é mencionado em provas, em questões de provas, como referência realmente bibliográfica, como referência de conteúdo, porque ele é considerado, o Kotler, para quem não sabe, é considerado um dos papas, hoje é o principal autor, principal teórico em relação ao marketing, né? Ele tem grandes referências, aliás, né, como sugestão, se você quiser um material de apoio, um conteúdo de apoio, além das aulas, além dos exercícios, né, a mais nunca é problema, eu te sugiro lá a Administração de Marketing, do Kotler e do Keller, né, que é um livro excelente que vai abordar tudo. É um livro teórico, é um livro grande, assim, um livro teórico que fala de todos os aspectos. Aí você direciona, claro, com base sempre no edital. Se você quiser a mais, é uma referência muito interessante para você, que é a base, com certeza, que as bancas têm utilizado aí no que diz respeito a marketing, certo? Então, volte e meia, ele pode aparecer um nome lá conforme, Kotler, já havia acontecido em provas, né? A definição, e dá uma definição lá de alguma terminologia em relação ao marketing, e vai especificando, certo? Muito bem. Seguindo lá. E aí, dentro do marketing, como em relação ao ambiente, né, ao ambiente de marketing, à vivência do ambiente de marketing, foi feita uma grande divisão, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, né, em relação ao marketing, ele foi dividido entre os chamados de macroambiente e microambiente, certo? E aí, uma ressalva,
Atenção, se liga, uma ressalva. No nosso edital, a gente não viu macroambiente e microambiente, certo? Não está explícito lá. Vamos voltar lá para a gente ver, ó. Dá licença, olha lá, voltando, aí, ó. Não tem ali, ó, dentro tem lá o item 2, marketing de empresa e serviços, relacionamento, questão do SVR, serviço de satisfação, valor e retenção, propaganda, promoção, até que indiretamente envolve, telemarketing. Então não está ali explicitamente, mas antes que o aluno vai dizer, professor, não está aqui, ó, não está aqui no meu edital, macroambiente, microambiente. Relaxa, calma. Isso aqui é uma conceituação em marketing, né? São conceitos que são fundamentais, são base para que a gente possa compreender o restante. Para eu falar em promoção, para eu falar, enfim, em telemarketing, em outras ferramentas, em manutenção, em relacionamento, eu preciso compreender o ambiente de marketing. Vai facilitar, e tem muitas terminologias que a gente vai falar aqui nessa aula, nas próximas aulas, primeiras aulas aí, que vão fazer toda a diferença no entendimento de questões posteriores. Então se liga, né? É importante sim que a gente compreenda, ele está indiretamente relacionado ao tema do teu edital, certo? Muito bem, e aí a gente tem o macro, como eu disse para vocês, é a divisão entre microambiente e macroambiente, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o macroambiente, o ambiente de marketing dividido, né? Dividido em dois ambientes, macroambiente, microambiente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o macroambiente. O macro nos remete ao quê, concurseiro? Ao todo, né? O macro, o maior, né? Macro, micro, pequeno, certo? Macro, grande. Então vamos falar um pouquinho do macro. O macroambiente, concurseiro, né? Ele é uma das características do macroambiente é onde se localiza as chamadas variáveis incontroláveis. Como assim? Vamos fazer uma analogia assim, ó. Eu tenho lá a minha empresa de computador, tá? Eu tenho uma empresa de computador, certo? Eu tenho como controlar o que o meu concorrente, tem várias empresas que vendem computador, não tem só a minha. Eu tenho como controlar o que o meu concorrente vai fazer de promoção em relação ao computador dele? Não tenho. Eu tenho como controlar o preço que ele vai colocar no computador dele para vender, porque ele é meu concorrente? Não tenho como controlar isso. Ele coloca o preço que ele quer, o computador é dele, ele coloca o preço que ele quer, não é verdade? Eu tenho como controlar aonde ele vai divulgar, o tipo de mídia que ele vai fazer, as técnicas de venda que ele vai utilizar? Não tenho como fazer isso, né? Ou seja, são variáveis incontroláveis. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho uma empresa de computador, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o meu preço, eu tenho controle sobre a decisão sobre as minhas formas de divulgação, o que eu vou fazer de mídia, isso eu tenho controle, mas em relação ao que o meu concorrente vai fazer, eu não tenho controle. E aí eu vou mais além. Eu tenho controle, por exemplo, se o governo estabelecer lá um novo imposto, vai taxar um novo imposto sobre computadores. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho controle sobre isso. Ou seja, né, são variáveis incontroláveis. Eu não tenho controle sobre essas variáveis no que diz respeito ao macroambiente, certo? E aí, dentro dessas variáveis incontroláveis, foi estabelecido uma divisão ali entre as variáveis incontroláveis que fica mais fácil a identificação delas, né? Por exemplo, eu tenho as chamadas forças, né? As forças políticos legais, né? Ou políticas legais, que eu não tenho controle sobre isso, que vem de acordo com um exemplo justamente sobre o que eu falei agora, sobre o governo, questão das leis, né? Questão do governo, grupos de interesse comum, do tipo sindicato, né? Ou conselhos, né? Eles podem estabelecer determinadas ações, determinadas atitudes, que eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a questão. Exemplo, justamente essa questão legal, né? Um novo imposto ou uma lei que proíbe a venda de computadores da cor preta. Falando uma bobagem aqui, né? Tenho controle sobre isso? Não, é determinação do governo. E eu vou ter que me adaptar a isso, eu não tenho controle sobre isso, né? Então, a variável, a força político-legal é uma das variáveis incontroláveis que a gente tem, certo? Seguindo lá, concurseiro, a gente tem também as chamadas forças econômicas, certo? As forças econômicas, ou seja, medidas do governo econômicas ou do ambiente de uma forma geral, que podem influenciar na minha organização. Quero um exemplo claro que aconteceu recente numa força econômica, né, e que teve influência aqui para nós, o que aconteceu lá, por exemplo, lá na Grécia, né? Na Grécia teve uma crise
uma crise financeira, uma crise econômica, né, muito grande, que afetou diversos países lá da zona do euro e que até respingou em outros países que não são da Europa, que não são da zona do euro, né? A gente tem controle sobre isso, meu querido concurseiro? E aí eu te pergunto, se eu, usando o exemplo do computador, né, se eu, enquanto vendedor, enquanto comercializante, enquanto indústria do computador, e se eu tenho um fornecedor meu, né, ou alguém que me fornece uma peça, eu fabrico computadores, mas eu tenho meus fornecedores, eu tenho um fornecedor que tem uma peça e que ele é lá da Grécia. Ou seja, eu vou ser diretamente influenciado sobre isso. Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre o meu fornecedor. Eu vou ter que buscar um outro fornecedor, né? Ou, enfim, negociar com ele, alguma coisa nesse sentido, né? Então exemplos de forças econômicas, a questão da renda familiar, né? Custo de vida, a inflação, né? São exemplos de forças econômicas que podem influenciar no negócio, nas organizações. Seguindo lá, concurseiro, a gente tem as chamadas também forças sociais, né? O que seriam as forças sociais? Seriam os fatores ligados, vem cá, não me abandona, né? Os fatores ligados, por exemplo, à demografia. Índice de natalidade, índice de mortalidade, né? São coisas que podem influenciar. Se eu vendo, por exemplo, um produto que é direcionado para pessoas idosas, pessoas da terceira idade, e a expectativa de vida do país onde eu comercializo diminui, ou seja, as pessoas, de uma forma geral, estão morrendo antes do que costumava acontecer, em média, né? É um índice, um índice demográfico que é estudado, isso pode influenciar no meu negócio. Objetivamente pode, né? Ai, nossa, professor, como você é insensível. Não, gente, né? Não tem a ver com sensibilidade. Estou fazendo análise de dados aqui, ok? Não de pessoas, certo? O perfil do consumidor, um consumidor que consome mais, que consome menos, a forma como ele consumir, a renda que ele tem lá um valor de renda média, mas que ele consome mais com isso ou não, né? São exemplos de forças sociais. Uma força social, força social é sacanagem, né? Força social, certo? Que eu não tenho controle, que acaba se transformando numa das variáveis incontroláveis, certo? Ainda eu tenho chamadas forças tecnológicas, ok? Que também eu não tenho controle sobre isso. Por exemplo, internet, celular, a questão dos sistemas de informação, as redes sociais, né? São forças tecnológicas que eu não tenho controle sobre isso. Agora, é importante, meu querido, a gente entender, né, o seguinte, que essas variáveis incontroláveis, elas não necessariamente vêm para nos prejudicar, né? Absolutamente. Eu estou dando bastante exemplos de situações negativas, mas elas podem ser positivas também. Como assim? Elas podem nos beneficiar no sentido de eu utilizar isso a meu favor, né? Por exemplo, a tecnologia, né? É uma força que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre se o público vai começar... Agora está todo mundo usando o Facebook. Até uns anos atrás todo mundo usava Orkut. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho controle, né? As pessoas vão migrando por variáveis diversas e vão migrando. E hoje a grande maioria das pessoas, o Brasil, se não me engano, ainda é o segundo país que mais usuários de Facebook do mundo, certo? E aí, eu posso agora, eu não tenho controle, mas eu posso usar isso a meu benefício, ou não, né? Ou posso simplesmente não considerar. Então, mas eu não tenho controle sobre isso, certo? Então, exemplos de forças tecnológicas. E aí a gente tem as chamadas forças ambientais, né? As forças ambientais, do que são exemplos de forças ambientais. A questão da legislação ambiental, a escassez de determinada matéria-prima, né? A sazonalidade de alguns produtos, por exemplo, né? São forças que eu não tenho. Concurseiro, eu tenho controle de saber se vai, né, se vai ter lá um temporal, um dilúvio na minha cidade que vai influenciar nos meus negócios? Não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle para saber se o frio, se vai se fazer muito frio esse ano que vai influenciar no meu negócio, ou vai esquentar demais, não vai fazer frio, e eu dependo dessa situação de uma temperatura, de um clima mais baixo? Não tenho controle sobre isso. Né? Eu não tenho como controlar, posso me precaver, posso utilizar isso a meu benefício, como eu falei, das tecnológicas ou não, mas eu não tenho como controlar isso, certo? E por fim, a gente tem as chamadas forças culturais, né? As forças culturais, que aí assim, é a cultura, o conjunto de valores, o conjunto de ideias de uma determinada região, de um determinado país, que influencia no negócio que eu também não tenho controle. Ora, meu querido concurseiro, né? O brasileiro come arroz com feijão, né? O gordinho vai sempre dar exemplo de comida, sempre falo isso, sempre, deu uma fominha já. O brasileiro tem costume de comer lá tanto no almoço, principalmente no almoço, quanto no jantar, o arroz com feijão.
É uma questão cultural quanto à alimentação. Eu quero influenciar. Não, agora eu vou fazer um produto que vai substituir o arroz com feijão. Já é cultural, é muito difícil, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu posso dar uma alternativa, uma sugestão, colocar para quem está enjoado, enfim, né? De uma forma que eu trabalhe isso. Agora, eu não tenho controle sobre essa situação especificamente. No que diz respeito à questão de religiosa, questão de crença, isso fica muito claro, né? A gente não tem como controle. As pessoas, cada um tem a sua concepção e ponto final. Certo, concurseiro? Então, e aí, a gente falou de diversas forças aqui, a gente vem para esse, olha lá, aqui lá, ó, PESTAC, né? Como assim, PESTAC? O que significa? É a primeira letra de todas as forças que a gente falou. Olha lá, o P de política, né? O E de econômica, o S de social, o T de tecnológica, o A de ambiental e o C de cultural, costural eu acho, de cultural, né? A gente vem para a parte do... Então, é uma sigla para que você facilite o teu entendimento em relação às forças invariáveis, né? As forças incontroláveis, né? Forças incontroláveis em relação ao macroambiente mercadológico. Então, a gente fala PESTAC, lembrar, PESTAC, político, econômico, social, tecnológico, ambiental, cultural. Certo, concurseiro? Muito bem, então, meu querido. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre o macroambiente dentro do ambiente de Marte, vimos que ele é dividido entre macroambiente e microambiente, e falamos um pouquinho do macroambiente, que tem as variáveis incontroláveis, ou seja, que a organização não tem controle sobre as ações e é dividida lá no PESTAC, né, que são as forças políticas, as forças econômicas, as forças sociais, as forças tecnológicas, ambientais e culturais, ok? Muito obrigado, dá uma reforçada nisso, né? Se puder, por favor, exercita. Bons estudos e até a nossa próxima aula!